Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 36 a 44. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O título é A Exortação à Vigilância. Mateus capítulo de número 24, verso 36 ao 44. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus 24, de 36 ao 44. Quem achou, diga amém. Vamos ler todos juntos então? São poucos versos, acho que dá conta de lermos todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Senhor, no nome bendito de Jesus, nós estamos na tua casa e na tua presença. Esta é tua doce palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração para ministrarmos à tua igreja. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos: Deus eterno, livra-nos de toda preocupação, livra-nos de tudo aquilo que tem, Senhor, tentado roubar a nossa atenção, para que a semente não gere fruto. Mas, Pai, em nome de Jesus, entregamos o nosso coração, a nossa mente, para a glória do teu nome. Senhor, nós oramos: despedaça, Senhor, todas as cadeias, despedaça, Senhor, todas as incredulidades, para que venhamos receber de bom grado a tua palavra, com fé recebermos a tua palavra e ela ser canal de bênção e de vida para nós. Ajuda-nos, Senhor, pela tua graça, pois sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Pode se sentar, meus irmãos. Nós vamos trabalhar este texto trazendo para nós e para os nossos dias a aplicação desta verdade. Ainda ontem esse texto veio ao meu coração e parece que meio que ficou numa continuação do que nós temos visto até estes dias. Nós falamos aqui há alguns dias a respeito do plano de Deus para resgatar o homem, do poder daquele que criou todas as coisas, que criou a natureza, que criou os seres humanos, que com a sua própria mão, ele criou o primeiro, que deu sequência à nossa linhagem, e com o poder, ele colocou dentro de nós vida. E este mesmo Deus, que nos deu liberdade, ele, conhecendo que o homem pecaria,
na sua grandeza e no seu poder, Ele prepara um plano. E nesse plano Ele diz: eu vou dar a vida do meu filho, para resgatar este, porque o pecado gera morte, como estudamos. E este erro, o pecado, só pode ser pago com a morte. Então Cristo vem pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, e morreu na cruz do Calvário. Quando Cristo morre, não é só mais uma pessoa que está morrendo naquela cruz, Ele está recebendo o castigo que nos traz paz. Toda a ira de Deus, toda a maldição que era para cair sobre a humanidade, é derramada sobre Cristo na cruz do Calvário. Ele padece, paga o preço, Ele morre, Ele ressuscita, e ao ressuscitar, Ele vai se reunir com os discípulos, dar-lhes mais algumas instruções, para que a sua palavra fizesse sentido. Antes de Cristo morrer, em João 14, Ele chama os discípulos e vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, porque eu estou indo, como já falei a vocês, mas eu estou indo para um lugar onde por enquanto vocês não podem ir, mas lá na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Então, depois de pagar o preço na cruz da minha redenção, da nossa salvação, Ele sobe aos céus e faz a sua promessa de que voltaria para buscar a sua igreja. Então o plano dele não parou na cruz, o plano dele não parou no sepulcro, o plano dele não terminou ainda com a sua ressurreição e com a sua ascensão aos céus. O projeto de Deus é ainda maior do que nos dar apenas uma paz terrena. O plano de Deus é levar o seu povo para um lugar onde habita justiça e paz. O plano de Deus é vir buscar a sua igreja. E isso, segundo o texto, vai se dar de alguma forma. E o texto em que Jesus diz é que vai ser parecido como nos dias de Noé. Você se lembra que Deus, Ele decide fazer uma nova aliança, porque a raça humana estava totalmente desgarrada dos princípios de Deus. E Deus, olhando, Ele chama aquele homem e Ele diz: olha, constrói uma arca, porque eu vou destruir a terra. Constrói esta embarcação, porque este projeto é meu, e eu vou destruir a humanidade, porque a humanidade está fazendo tudo o que não me agrada. Noé com a sua família, e o que eu acho mais incrível, é que Noé, sendo chamado para construir alguma coisa que era loucura, ele não perdeu a sua casa. Noé, mesmo no seu tempo, construindo algo tão gigantesco, em um momento em que não havia chuva, todo mundo que passava dizia: é doido, o que esse camarada está fazendo? E os filhos dele deviam andar por aí, todo mundo dizendo: seu pai está ficando doido, seu pai está maluco, o que ele está construindo lá? Não, meu pai está construindo uma arca, foi ordem de Deus, porque Deus vai mandar chuva, vai vir um dilúvio e vai destruir toda a terra. É a ordem de Deus. Vocês estão malucos, isso não vai acontecer nunca. Tem alguma similaridade com o que vivemos hoje? Hoje nós estamos aqui como Noé, construindo a nossa arca,
colocando dentro dela aquele que nós amamos. E mesmo aquele que nós amamos, às vezes, vão escolher não estar na arca. Quantos amigos próximos de Noé poderiam estar na arca, mas escolheram não estar na arca, porque, como eu disse, Deus não criou robô, Deus criou seres humanos, e seres humanos com vontade, e o amor por ele é algo voluntário. Noé escolheu servir e obedecer a Deus, mesmo com uma sociedade que dizia: deixa de ser quadrado, deixa de ser retrógrado, deixa de ser doido. Hoje nós estamos assim, estamos aqui caminhando para o céu, servindo a Deus, vivendo da forma que Deus quer, e o mundo olha e diz: meu Deus, vê se pode, esse povo é doido, sai de casa num domingo, 5 horas da tarde, de paletó, de gravata, num calor muitas vezes, e vem às vezes andando para a igreja, servir a Deus, cantando hino, com a sua Bíblia no braço. Ah, irmão, o povo pode até achar coisa de doido, mas aquele que prometeu, aquele que falou que vai vir buscar a sua igreja, esse aí não falha, a sua palavra é verdadeira. A sua palavra é verdadeira. Noé tão somente deu conta de acreditar e de desenvolver o projeto de Deus, nas medidas de Deus, no protocolo que Deus deu, da forma que Deus deu, porque aquele que falou é fiel. Não tem problema não. Ah, mas você vai criar seus filhos assim? Não sabe cantar a música do mundo, só canta de Deus? Vai ser assim. Vai criar seu filho assim, numa bolha? Vou porque ele está na arca. Ele não está no mundo, ele está na arca. Aleluia, aleluia. Assim como nos dias de Noé, naqueles dias, diz a palavra, assim também será a vinda do Filho do Homem, porque como nesses dias, nos dias anteriores ao dilúvio, o mundo comia, bebia, planejava, dava-se em casamento, casavam-se, faziam o que queriam, da forma que queriam. Ah, meus irmãos, mas um dia, quando a arca estava pronta, Deus dá a ordem: pode entrar, porque o cheiro de chuva já está chegando, o meu juízo está chegando, a minha palavra está se cumprindo. Entra, Noé, põe a tua família aí dentro, eu vou dar ordem à natureza, a natureza vai obedecer, cada um vai tomar o seu lugar que eu preparei, e eu vou colocar tudo no devido lugar. De repente, a chuva começa a cair. Os amigos de Noé, que já estavam mais antenados naquele plano, talvez pensaram: meu Deus, está chovendo. E Noé dentro da arca. Rapaz, olha, o rio já está começando a subir ali, está alagando lá, e o desespero começa a bater. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele fechou a arca por fora, porque Noé não tinha mais condição alguma de salvar quem for que ele quisesse. Porventura, ia bater na arca o vizinho: ô Noé, você falou tantas vezes, você falou para mim tantas vezes, eu não acreditei, mas a água está subindo, abre a porta. Aquele tio, aquele parente. Você já pensou, irmão? No dia que o Senhor Jesus buscar a sua igreja, se coloque no lugar de Noé por um instante, e comece a ouvir os gritos do lado de fora. Você me avisou tantas vezes, e tantas vezes, e tantas vezes, mas eu não acreditei, eu vivi a minha vida, eu não dei crédito, eu não ouvi esta promessa. E de repente a água sobe,
e os gritos se emudecem, e as vozes se calam. Assim será na vinda do Filho do Homem. Oh, aleluia! O arrebatamento da igreja não é um conto. O arrebatamento da igreja é uma verdade. O Senhor deu-nos verdades. Primeira, Ele nos amou. Segunda, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e está consumado. Terceiro, Ele ressuscitou dos mortos, está com o Pai nos céus. Quarto, eu virei buscar a minha igreja. Esta é a verdade deste momento. Esta é a verdade deste tempo. A verdade de que o Senhor virá buscar o seu povo. O seu povo, aqueles que ouvem a sua palavra, que recebem a sua promessa e creem na sua palavra. Assim como nos dias de Noé, o Senhor virá. O Senhor virá. O Senhor virá. Meus irmãos, a arca simbolizava o testemunho de uma promessa. Cristo é o testemunho, Ele é a nossa arca. Vós sereis minhas testemunhas. Ele é a nossa arca. Nós estamos dizendo para o mundo: está vendo aqui? Cristo está aqui. Se você não estiver nele, o juízo de Deus vai alcançar. Ele é a nossa arca. Ele é o nosso testemunho. Nós estamos andando e dizendo: eu estou caminhando com Cristo. Eu estou em Cristo, porque Ele é a minha segurança. E obedecer a Cristo, às vezes o mundo não entende, não compreende. Eles nos têm por pessoas retrógradas. Mas assim como foi nos dias de Noé, o Senhor Jesus, Ele virá buscar a sua igreja e o seu povo. Nós somos aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor Jesus. Ele virá buscar o seu povo. Ele virá buscar o seu povo. Ele virá buscar o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. A palavra que é usada para o arrebatamento é uma palavra que significa arrancar depressa, sequestrar. Então Jesus, Ele virá nos levar e nos raptar deste mundo. Como diz a palavra do Senhor, num momento, num abrir e fechar de olhos, aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, e os vivos, eles serão raptados, serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Cristo, Ele virá buscar a sua igreja. Cristo está ao lado do Pai, e a Bíblia diz que ninguém sabe a hora e nem o momento, nem o Filho, nem os anjos, nem ninguém, nem homem algum na terra sabe. Por mais que tentem chutar algumas datas aí, inventando, ninguém sabe. Eu acho que é só depois da tribulação. Então deixa para se preparar lá que você vai ver. Eu acho que é antes, eu acho que é no meio, eu não sei. Ninguém sabe. E é por isso que Deus nos confunde. Porque se nós soubéssemos, eita, ia ser uma beleza, né, irmão? Já sem saber o povo relaxa. Você imagina sabendo.
Mas a Bíblia diz que vai ser quando ninguém espera. O Senhor virá buscar a sua igreja, buscar o seu povo. A primeira vinda dele, ele veio para pagar o preço dos nossos pecados. A sua promessa foi cumprida. A segunda vinda, ele virá, e virá em duas etapas. Primeiro, ele virá só para a igreja, só para a igreja, só para aqueles que estão esperando, só para aqueles que estão aguardando, só para aqueles que, quando se fala em arrebatamento, ele sabe o que é e ele anseia por isso. Antigamente, quando eu era mais menino, jovem, pré-adolescente, nós ouvíamos falar do arrebatamento e a gente tremia. Por quê? Porque sabia que quem ficasse ia para o inferno. Então a gente tinha medo de ir para o inferno. Mas quando a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai ganhando um pouquinho de conhecimento, e você vai percebendo que não é o medo do inferno que me leva para o céu, mas é o amor, o desejo de estar diante do Senhor, que nos começa a motivar a buscá-lo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. A tecnologia avança, a tecnologia nos assusta, mas o ser humano só piora. Há alguma melhora no caráter da humanidade? O poder, o dinheiro, a riqueza. Por quê? A Bíblia diz, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Só é cego quem não crê. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. A humanidade avança, mas só piora. Hoje a vida humana não vale nada, nada. Um celular, uma reação errada, e a sua vida acaba, e a pessoa sai andando. É os tempos em que vivemos. Nós não podemos fechar os olhos para o cheiro de chuva. Esse é o cheiro de chuva. Quando a humanidade se degrada, quando a humanidade se sente segura nos seus pecados, nos seus erros, nas suas mazelas, a igreja não pode deixar de ligar o sinal de alerta, porque isso é sinal de que Cristo está próximo de buscar a sua noiva, de buscar a sua igreja. A segunda vinda dele é verdadeira, é a maior verdade da palavra que está para se cumprir. Quando a igreja iniciou seus passos há 2000 anos atrás, a Bíblia diz que eles viviam em um êxtase espiritual tão grande, que eles pegavam tudo que tinham e eles colocavam no reino. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de dizer: eu vou voltar, eu estou voltando, eu estou indo para o Pai. Então eles imaginavam que ia ser coisa de dias, de meses, de anos. Mas a graça de Deus está postergando a sua vinda, porque tem gente que precisa ser alcançada. E a palavra do Senhor diz assim: enquanto este evangelho do reino não for pregado em todas as nações, não virá o fim. Mas eu tenho uma notícia para você: faltam pouquinhos, bem pouquinhos, para ouvir a palavra do Senhor. Faltam muito poucos. Nós devemos reaver a expectativa da igreja primitiva, na iminência de que Cristo está voltando, porque Ele está voltando. Aquele anseio, aquele desejo, aquela alegria, Senhor, que nós tínhamos em falar do arrebatamento, precisa voltar à nossa alma.
porque o Filho do Homem há de vir, raiando as nuvens. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que quando estiver se alcançando e chegando nesse momento, irmãos, Deus vai levantar, Deus vai começar a mover a terra, Deus vai começar a mover os seus filhos. Nós vamos dormir e sonhar com o céu e acordar com um gostinho do céu. Nós vamos conversar com fulano e fulano vai dizer: eu sonhei que Jesus estava voltando, e vai conversar com o outro: olha, eu sonhei que Jesus estava voltando. Desperta, porque o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida, embora tudo é importante, não há nada mais precioso do que almejar o céu e aguardar e nos guardarmos para o Senhor. Os discípulos, quando ouviam Jesus falar, eles não entendiam nada. Eles ficavam: como é que ele vai fazer para tomar o poder? Como é que ele vai fazer? Será que ele vai tomar o lugar do imperador? Como é que ele vai agir? E eles ficavam olhando: ô Senhor, deixa eu sentar do teu lado, o meu irmão do teu outro lado, vamos fazer assim. E o Pedro tentando entender como é que ia acontecer, o Zelote olhando, falando: mas rapaz, tirou até a minha espada, como é que agora eu vou lutar? Porque, irmão, quem ainda não entendeu, como eles, e como muitos não entenderam ainda nos nossos dias, vive olhando assim, olhando para baixo. Como é que vai ser aqui? Como é que vai ser aqui? Como é que vai ser ali? Meus irmãos, mas hoje, que privilégio nós temos. Os discípulos andaram com Jesus, mas o privilégio que nós temos hoje é talvez muito maior. Por quê? Porque a revelação está estruturada na nossa cara, estruturada diante dos nossos olhos. A cruz passou, o sacrifício veio, ele explicou como é que seria, ele pagou o preço, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, está tudo aí. Mas o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creiam no Filho de Deus. Que o Senhor nos levante, que o Senhor nos levante com poder e autoridade, para dizer àqueles que estão ao nosso lado: olha, a arca está ficando pronta, a arca está ficando pronta, a arca está ficando pronta. Eu já sinto o cheiro da chuva, o cheiro da justiça de Deus, da ira de Deus. Eu já estou sentindo que Ele está às portas e vai vir buscar o seu povo. Olha, fulano, eu não quero que você se perca. Olha, eu não quero que você fique fora, para que eu não tenha que ficar ouvindo os gritos daqueles que ficaram fora. Os discípulos não entendiam porque a sua mente estava aqui, mas logo após a ressurreição e o Pentecoste, eles começaram e compreenderam onde era, o que era o reino de Cristo. O reino de Cristo, o reino de Cristo já está em nós, já está no nosso meio, e vai se completar quando estivermos lá com o Senhor. Com o Senhor, Ele vai vir. Na primeira vinda, Jesus veio como um cordeiro de Deus, amou, sofreu, ensinou, deu o caminho, foi esbofeteado, recebeu uma cruz, recebeu uma coroa de espinho, recebeu uma lança transpassando o seu lado. Mas na segunda vinda, Ele virá como leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra.
e a sua justiça será aplicada. O seu governo será instaurado, e todo aquele que não crê ficará para fora, ficará de fora. Ele virá buscar a sua igreja, Ele virá buscar o seu povo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Só que o mundo não vai ouvir a trombeta, não. O mundo está cego, está surdo nos seus pecados, mas a igreja vai ouvir. Os salvos vão escutar o som da trombeta tocar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E os que morreram ressuscitarão. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados, raptados, juntamente com Ele nas nuvens. A igreja é a noiva do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro. Quem aqui já viu um casamento ou já casou, pode até imaginar comigo. Deus assentado ao lado do Pai e aguardando a ordem. E de repente o Pai vai dizer: levanta-te, chegou o momento, chegou a hora das bodas, chegou a hora da minha igreja parar de sofrer. Ah, pastor, mas nós não estamos na grande tribulação. Então você está com algum problema, porque quem vive nesse mundo aqui e não consegue sentir a opressão desse mundo contra nós e contra a fé, tem algum problema, está com defeito de fabricação, porque o mundo nos oprime, o mundo nos aperta, nos espreme, tenta tirar de nós a nossa fé, tenta traduzir a Bíblia, atualizar a Bíblia. Para de falar de pecado, é discurso de ódio. O mundo é tão cego e tão burro que o maior discurso de amor eles consideram um discurso de ódio. A cruz é o maior poema de amor de Deus para a humanidade, mas para quem é cego na sua incredulidade, vira discurso de ódio. Mas Jesus vai se levantar, a ordem do Pai vai chegar, oh aleluia, e Ele vai vir buscar a sua igreja, e vai chegar uma hora que no meio do caminho Ele vai parar, Ele vai dizer: vinde, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que eu vos tenho reservado desde a fundação do mundo. É o momento, é a hora em que a arca vai se fechar pela segunda vez, é a hora em que o mundo não vai ter mais como entrar na presença de Deus, não vai ter mais como buscar ajuda. Vão tentar encontrar alguém que conhecia o irmão que era fiel a Deus, vai bater na porta dele e só vai achar as roupas, só vai achar os bens materiais que vão enferrujar e vão dizer: cadê o povo? Cadê o povo? Mas a igreja vai estar com o Senhor nos ares. Oh, aleluia! Oh, como a tua igreja anseia, Senhor, anseia por este dia, anseia por este momento, aleluia. No sábado nós vamos celebrar a ceia, e na ceia Jesus, Ele vai dizer ali: olha, façam isso em memória de mim, celebrem até que eu venha. Não esqueça nunca de que Ele virá, Ele virá.
O Evangelho de Jesus é a sua vinda, é a sua morte por mim e a sua vinda para me buscar. Tanta coisa é inventada, tanta coisa é criada, tantas ideias, narrativas e tudo mais. Mas nós precisamos voltar para a cruz, voltar para o altar, voltar para a ressurreição, voltar para a promessa que Ele nos fez, de que Ele virá buscar um povo seu, eleito, zeloso, de boas obras. Oh, glória, glória, glória a Deus. Juntamente com Ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. A gente humanamente, limitadamente divide, né? Tem, entre aspas, né? 3 céus: o céu que a gente vê, o céu que está todo o universo, e o céu que está além de tudo que a gente não enxerga, que é o terceiro céu, onde está o trono da glória de Deus. É nesse lugar que a igreja estará com o noivo, nas bodas do Cordeiro. Ah, meu irmão, para viver isso, Jesus disse: vigiai, vigiai, guarda o teu coração, guarda a tua vida. Do que vale os prazeres que esse povo aqui desfrutava? O que vale esses prazeres que no tempo de Noé e nos nossos dias são desfrutados? Vai haver neste dia o chamamento da igreja, a trombeta vai soar e Deus vai levar o seu povo, e nós estaremos com Ele. Enquanto isso, o mundo vai viver aqui. O anticristo, sinal da besta. Você acha que a grande tribulação vai ser grande tribulação? Só para quem ficou e conhece a palavra, e ainda quiser guardar ou restaurar a fé. Porque para o mundo já vai estar tudo dominado. O mundo já vai estar vivendo um dia após o outro, sem entender. Talvez vão dizer assim: ah, deve ter sido algum planeta aí de tal galáxia distante que veio e levou esse povo. Vamos continuar a vida e vão seguir a vida nos seus pecados, nas suas andanças. E alguns poucos ainda vão ter condições de guardar a fé. Para esses sim, haverá grande tribulação. Mas eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eu vou lutar para estar com o Senhor. Eu vou lutar para a arca da minha família estar com o Senhor. Eu vou lutar para que eu não perca a fé nem a esperança, porque eu vou ouvir o som da trombeta neste grande dia, e eu estarei com o Senhor. Eu não vou ouvir os gritos, eu não vou ver a destruição, eu estarei com o Senhor. Noé estava com o Senhor, por quê? Porque obedeceu a palavra que Deus tinha enviado. Cristo veio, é o nosso testemunho, nos deixou a palavra. Então quem estiver nele, a Bíblia diz: quem me ama, ama a minha palavra e guarda a minha palavra. Não há amor sem entrega, não há entrega sem obediência, não há obediência sem palavra. Como é que eu vou obedecer o que eu não sei? Como é que eu vou obedecer o que eu não conheço? Voltemos
sonhar com o arrebatamento. Ali tem um povo que fica controlando o reloginho. O povo do Vision School fica controlando o reloginho. Quantas nações estão faltando aí, mais ou menos? Povos. Falta 5 minutos de uma volta. É pouco, não é? Está na hora. Que sejamos aquelas prudentes, com azeite reserva, lamparina preparada, porque vai soar o grito. Os anjos virão com o Senhor. Eis aí o noivo, e a igreja estará para sempre ao lado do Senhor Jesus, para sempre ao lado do Senhor Jesus, para sempre ao lado do Senhor Jesus. Livro de Judas, capítulo 1. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Enoque não estava vendo os seus dias, ele estava vendo o futuro, e esta vinda é a segunda vinda de Jesus Cristo, com milhares de seus santos. É a igreja pisando na terra, Jesus pisando na terra pela segunda vez. Nós iremos encontrar com Ele nos céus. Haverá uma festa, e depois dessa festa Ele virá com os seus santos a habitar aqui, a estar aqui de novo, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas como, pastor? O mundo é redondo. A Bíblia diz que Ele vai pisar. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, e este monte se fenderá ao meio, diz a palavra. Como é que isso se dará? Deus é tão perfeito que Ele só mandou Jesus quando havia condições humanas para a palavra ser transmitida e alcançasse os povos. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos enviou o seu Filho. Por que na plenitude dos tempos? Porque o homem já tinha comunicação, ruas, estradas, cartas. Então Ele falou: agora o povo já está preparado para receber a boa nova, para receber a mensagem da salvação. Então Ele envia Cristo, e esta palavra é pregada, é escrita, é guardada pelo poder do Espírito Santo, e hoje chegou aos nossos corações. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão? Então Deus é sábio, e nós estamos no ápice tecnológico, para que este momento seja registrado em todo o mundo, no mesmo instante, na mesma hora, no mesmo lugar. Hoje nós acompanhamos as coisas em quase que tempo real. Este dia vai acontecer quando a tecnologia estiver de tal forma avançada, que quando Cristo pisar a terra, todo olho verá, toda língua vai confessar. É Ele pisando, e os telões de todo o planeta mostrando o que está acontecendo. Hoje tem uma moda aí, quando aparece alguma coisa lá no telão da Times Square, que é aquela avenida famosa nos Estados Unidos, né? Teve o VPN, apareceu lá uma mensagem do povo brasileiro lá na tela. Eles pagam
para colocar lá. E quando aparece lá, é manchete em tudo que é lugar do mundo. Mas isso ainda é nada. Haverão centenas de milhares de formas, de telas, de visões, que vão registrar o momento em que Cristo pisar esta terra. E todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não está longe não, irmão. Não está longe não. Jesus está aí. E o mesmo medo que eu sentia quando eu era adolescente, o mesmo temor, hoje eu quero estar sentindo mais transformado em alegria, por saber que o meu mestre, o meu Senhor, o Cristo que deu a vida por mim na cruz do Calvário, está pronto, está prestes a voltar para vir buscar a sua igreja, para vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ele virá, não perca a esperança. Ele virá, não brinque com a tua alma. Ele virá buscar a sua noiva. Oh, bendito seja Deus. E o livro de Apocalipse, capítulo 19, registra assim, o verso de número 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. A palavra dele é fiel. A palavra dele é fiel. E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é Palavra de Deus. E seguiram nos seus exércitos que há no céu, com cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as nações, todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a carne e tudo que sobre eles, livres e servos, pequenos e grandes. O Senhor virá buscar a sua igreja, virá buscar o seu povo. Esta é uma verdade que deve estar guardada em nossos corações. Apocalipse 19:6. E vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, e dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se adornou, ou se aprontou. Esposa desajeitada não vai. E foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve,
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos pés para o adorar. Mas o anjo disse: não faça isso, eu sou como você. Meus irmãos, a próxima verdade bíblica é a vinda do Senhor. Não se deixe enganar. Como Jesus disse: vigia, cuida, zela, ouve o testemunho. Como nos dias de Noé, o Senhor virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar o seu povo. 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 Enquanto isso, nós vamos adorando, bendizendo o nome do Senhor. Como no Salmo 134 diz: levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião. Pastor, por que eu preciso adorar? Porque a palavra manda: adorai, levantai as vossas mãos no santuário. Enquanto ele não vem, eu canto. Enquanto ele não vem, eu adoro. Enquanto ele não vem, eu testemunho. Enquanto ele não vem, eu aviso. Enquanto ele não vem, eu sou a atalaia de Deus, avisando da vinda, do cheiro, da chuva, da podridão do mundo e da santidade dele. Enquanto ele não vem, nós vamos caminhando para o céu, sem deixar de vigiar, orando uns pelos outros e dizendo: olha, Jesus já veio uma vez, ele vai voltar para buscar a igreja. Cuidado, o tempo da graça vai acabar. Vai acabar. Entre na arca, entre na presença, na pessoa de Cristo Jesus com a sua vida, para que naquele grande dia você seja um dos tais que ouviu a palavra do Senhor, que guardou a palavra dele, que obedeceu a palavra dele, que abriu mão da sua vontade pela vontade dele, que abriu mão da sua natureza para receber a natureza dele, para estar nele, vivendo nele. Quem fizer isso será salvo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para que a palavra dele frutifique e gere em nós santidade para a vinda do Senhor.